Direito desta semana é sobre direito tributário. O curso fala sobre sistema tributário nacional, legislação tributária, precedentes judiciais e muito mais. As aulas são com o professor Ricardo Victor Bastos. Olá, amigos. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, agora falando um pouquinho sobre precedentes judiciais. Nós já conversamos um pouco sobre o sistema tributário, entendemos a sua estruturação, composição, a sua formação. Falamos um pouquinho sobre um assunto delicado, um assunto peculiar no direito tributário, que são as normas complementares. São as normas que compõem a legislação tributária. E agora vamos fazer um link com os precedentes judiciais, com todo esse assunto que vem sendo debatido no Brasil nos últimos 2 anos, de um modo mais intenso, com a chegada do novo Código. Tá? Então, o primeiro ponto que nós temos que entender em relação a esse assunto é que nós precisamos situar os precedentes dentro do nosso sistema jurídico. No direito tributário não é muito diferente dos outros ramos do direito. O que nós temos que entender é como esses precedentes vão ter força, vão ter efeito no nosso dia a dia jurídico. É através dessa estruturação do sistema de precedentes que nós vamos entender como é que o nosso ordenamento jurídico vem desenhado a partir do novo Código de Processo Civil. Claro que os precedentes judiciais eles já ocupam discussão dentro do direito de um modo geral, do direito processual civil de um modo geral, já há alguns anos. O Brasil vem, principalmente desde o início dos anos 2000, se preocupando muito com como esse sistema jurídico vai ser trabalhado dentro das decisões que já foram tomadas em matérias que estão sendo repetidas. Tá? E aí nós temos que entender que, ora, o direito tributário não é diferente. Nós vimos que o quantitativo de normas constitucionais tributárias que compõe a nossa Constituição, cerca de 20 artigos, nós vimos que dentro do corpo da Constituição eu tenho normas tributárias das mais diversas espécies, eu tenho normas que são materialmente constitucionais, eu tenho normas que são formalmente constitucionais, e aí nós vamos caminhando para entender a legislação tributária dentro desse contexto. Daí é importante que a gente entenda como os precedentes vão compor o direito tributário de um modo geral. Não é uma tarefa muito simples. Primeiro porque muito se discute se o Brasil adotou um sistema de precedentes, se é apenas a teoria de recursos repetitivos, se nós temos realmente algo que compõe estruturalmente a adoção dos precedentes judiciais. Não obstante essa discussão, o que nós temos é que o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigência no ano de 2016, trouxe uma reestruturação, houve uma necessidade de repensamento do direito, no direito processual no Brasil de um modo geral. Claro que nós pensarmos o direito processual como um instrumento, como algo que regule as relações entre as pessoas dentro de um processo judicial, é uma perspectiva muito pequena. O direito processual ganhou novos ares. O direito processual hoje ele possui novos alicerces, ele possui novas fronteiras. Tá? É nesse sentido que o direito tributário casou perfeitamente com esse cenário da legislação processual. Nós precisamos entender que o direito processual, de um modo geral, ele vem trabalhando o nosso sistema jurídico e vem ocupando um importante papel, um ponto de relevante importância dentro da uniformização das nossas decisões. O que nós tínhamos no Brasil até pouco tempo? Uma discussão enorme sobre o quantitativo de demandas judiciais que muitas das vezes elas versavam sobre assuntos idênticos. Eram demandas judiciais que talvez não precisassem ser tantas vezes levadas aos tribunais, porque a matéria já havia sido pacificada por uma corte superior. Lembrando que os precedentes judiciais adotados no Brasil atualmente, que possuem relevância, que possuem essa força vertical, são os precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, que é quem? É o tribunal que possui competência constitucional para uniformizar nossa legislação infraconstitucional, nossa legislação ordinária de um modo geral e, claro, não podia ser diferente, o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que é o responsável pela guarda da nossa Constituição. Então, é nesse contexto que o Código de Processo Civil surge. O Código de Processo Civil vem trabalhar essa noção de redução, de uniformização, de estabilização, como está na sua própria exposição de motivos. Eu preciso harmonizar as decisões dentro do ordenamento de um modo vertical,
levando em consideração que quem dá a última palavra no direito processual, no direito infraconstitucional, no direito material abaixo da Constituição é o STJ. E quem dá a última palavra no direito constitucional, nos direitos, se os direitos estão de acordo com a Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. E é nesse contexto que nós vamos entender que o próprio sistema jurídico brasileiro já vem sendo preparado desde 2004 para isso. Claro que nós temos, na década de 90, nós temos arguição de relevância, nós temos questões relacionadas aos recursos de revista, né, que foram pioneiros, foram discussões que se iniciaram lá acerca da padronização da aplicação do direito no âmbito das cortes superiores. No direito tributário isso não é diferente. É claro que nós não temos um Código de Processo Tributário que permite com que essas ligações sejam casadas, essas decisões sejam casadas de modo automático. O que nós temos é um quantitativo de normas constitucionais tributárias razoáveis, uma legislação tributária, como nós vimos aqui, muito complexa, composta de diversas espécies normativas, de hierarquias diferentes, e que muitas das vezes são confrontadas com o quantitativo de material produzido pelo Poder Legislativo, no que se refere ao direito tributário. Na verdade, eu não tenho um confronto, eu tenho uma miscelânea, eu tenho um arcabouço legislativo tributário muito complexo, levando em consideração que nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos 27 estados e temos a União. Então, é cada ente exercendo a sua competência tributária autônomo para legislar sobre os tributos que a Constituição assim permitiu. E o nosso entendimento precisa passar pela compreensão desse contexto. Para que eu tenha um direito harmônico, para que eu tenha um sistema jurídico organizado, um sistema jurídico que não verse do litígio, precisa entender como é que o novo Código trabalha, o novo Código de Processo Civil, claro, trabalha a questão dos precedentes judiciais. Ora, diversos artigos, mas inúmeros artigos no Código falam sobre questões que são de observância obrigatória pelos juízes inferiores. Curiosamente, sobre precedentes, nós não temos nada muito consistente no nosso Código, mas foi-se criada em torno disso a adoção do sistema de precedentes que, teoricamente, pelo menos é o que nós ouvimos por aí, está pautando um novo Código. A discussão é importante. Se nós observarmos, lá no artigo 926, 927 do novo Código de Processo Civil, nós temos palavras-chave que dão um norte a esse sistema. Nós vamos chamar de sistema, não vamos entrar aqui na discussão se realmente é um sistema, se na verdade são teorias, se na verdade eu tenho sistemas de recursos repetitivos e não de precedentes. Vamos trabalhar como se nós tivéssemos, de fato, sistemas de decisões que devem ser seguidas. Tá? Esse conjunto está lá no artigo 926, onde a gente observa que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Eu falo em estabilidade, integralidade e coerência. Significa o quê? Significa que eu preciso ter decisões proferidas pelos tribunais que vão trabalhar num certo nível de equilíbrio, vão conferir uma certa dose de segurança jurídica, apesar de nós sabermos que segurança jurídica é algo que tem que ser trabalhado do ponto de vista num contexto mais amplo. Não dá para falar em segurança jurídica apenas levando em consideração precedentes ou recursos repetitivos. Segurança jurídica é um contexto mais profundo, que envolve análise filosófica, jurídica e social, que pode nortear o ordenamento jurídico de um modo muito mais profundo. Levando em consideração isso, é importante que a gente entenda que no novo Código, lá no artigo 927, no artigo 928, nós temos uma preponderância e nós temos um rol daquelas decisões que serão tidas como vinculantes. Vamos entender aqui vinculantes no sentido de decisões que deverão ser observadas por todos os outros tribunais, principalmente pelos tribunais de primeira instância. É nesse contexto que nós temos as decisões que nós já conhecemos, proferidas em sede de controle de constitucionalidade concentrado, são decisões que são proferidas em processos abstratos, que tratam a lei de maneira abstrata
e possuem eficácia vinculante por natureza, as suas decisões possuem eficácia erga omnes por natureza. É característica do controle concentrado de constitucionalidade essa repetição, essa imposição dos efeitos da sua decisão a todo o ordenamento jurídico. Nós temos também os incidentes de resoluções de demandas repetitivas, coisa nova, coisa criada no novo Código de Processo Civil. Nós temos também o incidente de assunção de competência, que também possui força para que as decisões sejam reproduzidas. Nós temos orientações do plenário do tribunal, nós temos orientações caracterizadas pelo órgão especial dos tribunais. O ponto mais importante disso tudo, que é importante realmente para que a gente compreenda essa sistemática prevista no novo Código de Processo Civil, são as decisões que, por costume nosso, por tradição do nosso sistema jurídico, elas não possuem esse efeito vinculante, essa força vertical para que os juízes ou os tribunais de instância inferiores observem, que são as súmulas dos tribunais superiores, súmulas do STJ e súmula do Supremo, como o Código diz, que são decisões, são, na verdade, não são decisões tecnicamente falando, mas são enunciados que não possuíam caráter repetitivo ou caráter vinculante, salvo a existência das súmulas vinculantes que passaram a ser novidade com a reforma do Poder Judiciário. Mas são essas decisões, as decisões proferidas em sede, por exemplo, de súmula, nas súmulas, enunciados de súmula dos tribunais superiores, que passaram a ter esse novo contexto, que vão dar realmente uma nova característica a esse sistema jurídico que foi um pouco alterado. Hoje eu posso, por questões legais, ter o trabalho de um tribunal, o desembargador nega provimento a recursos que não só violam decisões proferidas em controle concentrado, decisões caracterizadas em súmula vinculantes, decisões em recursos repetitivos, mas decisões que violam súmulas de tribunal. As súmulas, os enunciados consubstanciados em súmulas, simplesmente hoje também possuem essa força de acordo com o novo Código. E é aqui o ponto. Vamos chamar uma pergunta, vamos ver uma pergunta para que a gente continue entendendo esse assunto, para que a gente possa discutir, debater, entender um pouco mais. Considerando os precedentes judiciais, indique a assertiva que não contém decisões que devem ser seguidas por juízes e tribunais de acordo com o CPC. Súmulas vinculantes, enunciados das súmulas do STJ e STF, súmulas de tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. É claro que, por tudo que nós vimos, as súmulas de Tribunal de Justiça, a letra C, e dos tribunais regionais, ainda não possuem essa força vertical, essa força vinculante típica dos tribunais superiores. Então, é importante que nós entendamos, que a gente tenha compreensão de que eu preciso saber o que é um precedente. O que é um precedente? Como que ele se caracteriza? Como que ele se desenha? Antes disso, eu queria tratar com vocês de um assunto um tanto quanto novo e realmente que nós do meio jurídico, nós da academia, alunos, professores, nós que estamos no dia a dia do direito, nós não temos muito costume de fazer. Eu, particularmente, já faço isso há algum tempo, acompanho a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ em matéria de direito tributário, em matéria de repetitivo, em matéria de extraordinário, já tem algum tempo. Então, eu já conheço um pouquinho do assunto e eu queria compartilhar essa experiência com vocês. A primeira dica que eu dou para quem quer entender um precedente judicial é entender os casos judiciais que são submetidos ao Poder Judiciário. É preciso que nós desenvolvamos a cultura do estudo de caso. Estudar decisões judiciais não necessariamente significa estudar casos. Nós temos que entender que quando eu leio uma jurisprudência, que também não pode ser confundida como precedente, eu posso ter um precedente que foi criado de forma única e a jurisprudência ela reflete as decisões dos tribunais, pelo menos com um certo volume de decisões, mas eu preciso entender que analisar os casos é um aspecto muito importante dentro desse sistema, dentro desse grupo, dentro desses precedentes judiciais que são tratados no nosso ordenamento jurídico. E para isso, eu sugiro a vocês
um livro em que eu tive a oportunidade de coordenar, junto com o professor Marcos Valadão, que é um livro que trata sobre análise de casos cuja repercussão geral foi conhecida. Esse livro já está disponível pela editora Intelecto. Nós trabalhamos apenas os estudos de caso. É um livro um tanto quanto recente para o direito brasileiro, um tanto quanto novo para o direito brasileiro, porque nós adotamos a metodologia de caso do ponto de vista acadêmico. Foram estudantes, colegas que foram dedicados e fizeram estudos de diversas decisões proferidas pelo Supremo em sede de CMS. Por que a análise de casos é importante para entender precedente judicial? Muito se discute esse papel da jurisdição como criadora de normas. Os que sustentam que o Poder Judiciário não pode normatizar, não pode criar normas, que esses precedentes, na verdade, não deveriam ter forças vinculantes, hoje em dia infelizmente, foram um voto vencido. A realidade é, nós temos precedentes judiciais que têm força vinculante dentro dos tribunais. São precedentes oriundos das nossas cortes superiores. E nós precisamos entender como esses precedentes surgem. Qual a origem disso? Como é que eu entendo, como é que eu trabalho, como é que eu extraio a norma contida num precedente judicial? É importante que a gente entenda que esses precedentes, eles têm uma estruturação, eles têm um modelo, um padrão, que não é criação do direito brasileiro. Por isso que eu ressalto, analisar casos não necessariamente significa que você está fazendo uma análise jurisprudencial. Analisar casos é algo um pouco mais profundo. Analisar jurisprudência pode ser um caráter profundo ou não. Mas estudo de casos, aqui o objetivo é trabalhar com o estudo de casos. Nós precisamos desenvolver essa cultura no nosso país. E aqui fica a dica para os alunos, seja você que queira fazer um concurso público, seja você que queira seguir na advocacia, é importante que você se familiarize com a leitura de jurisprudência e com o estudo de casos judiciais. Os tribunais judiciais, eles estão aí com uma série de repositórios de casos para você estudar. Claro que você tem que entender a jurisprudência, ler a jurisprudência, mas analisar um caso, estudar um caso e entender o que é um precedente é algo mais complexo. Nós precisamos entender que estudar um caso, analisar um caso e extrair o precedente judicial não é memorizar a sua parte dispositiva. Muito do que a gente observa hoje nos alunos que se dedicam à leitura de acórdãos, leitura de ementas de tribunais, de informativos de jurisprudência, é que eles se atêm unicamente aos dispositivos. E aqui a gente precisa entender. O dispositivo da decisão é apenas uma parte dela e que possui o resumo e a síntese daquilo que foi decidido. A razão de decidir é algo muito mais complexo. É algo que envolve análise de questões fáticas e jurídicas. De lá você extrai uma norma pautada por análise fática e análise de direito, e aí sim você tem a essência dos precedentes. Quando o direito brasileiro se dedica a criar enunciados curtos que possuem força vinculante, não necessariamente os nossos tribunais estão trabalhando precedentes. É claro que a função no FIGI, no final das contas, pode ser a mesma, mas um precedente judicial, ele é amadurecido e evoluído ao longo de todo o costume da sociedade. Direitos como o direito americano, o direito inglês, são percussores nesse caso. O direito americano é muito conhecido com os cases, principalmente os hard cases. Quem estuda o direito constitucional sabe que nós temos casos famosos que foram frutos do direito norte-americano e através desses precedentes se extraíram súmulas fáticas e jurídicas que foram dar origem a diversas normas em todos os ramos do direito, principalmente no direito constitucional, é claro. Então é preciso separar. Nós temos que entender que o dispositivo da decisão é uma síntese daquilo que foi decidido no caso concreto. O precedente judicial é uma conjugação desse dispositivo com a análise fática e jurídica daquilo que foi tratado no caso. E também precisamos separar o obiter dictum, tá? Que são as questões que são ditas de passagem dentro de uma discussão. Para que eu entenda isso, é muito comum nas decisões dos tribunais, nos julgamentos das nossas cortes, que você tenha amplos debates, profundos debates sobre diversos temas. E durante a tese principal, durante a discussão do ponto principal, da causa de pedir essencial
do processo, você tem ministros que têm hábitos de manifestar posicionamentos jurídicos que não necessariamente se relacionam àquele caso. Essas questões ditas de passagem, elas não possuem força vinculante, mas elas podem servir como um sinalizador da decisão e da jurisprudência no tribunal. E o direito tributário não vai fugir disso. Nós não vamos ignorar o direito tributário, os advogados tributaristas, os professores precisam estar de olho para essas situações. O que a gente observa no Brasil é que o quantitativo de normas tributárias, o quantitativo de casos que são submetidos ao Poder Judiciário é um terreno muito fértil para a criação de precedentes. Nós vamos ver aqui, na nossa próxima aula, nós vamos observar como são os números do Supremo Tribunal Federal nesse assunto. Mas para a gente, para que nós consigamos avançar, é preciso que a gente entenda, lá no artigo 928 do Código, que o nosso Código fala em recursos repetitivos. Então aqui fica a dica, será que nós temos realmente um sistema de precedentes? Ou será que nós criamos uma espécie de modelo brasileiro de adoção de teses fixadas no dispositivo das decisões que possuem força de enunciado normativo? Quais são os recursos ditos como repetitivos pelo nosso direito? Está lá no 928, são 3. O incidente de resolução de demandas repetitivas, o recurso especial e o recurso extraordinário. Esses 3 recursos são os recursos que caracterizam, juntamente com toda a discussão que permeia o assunto, que caracterizam o que nós chamamos de precedentes judiciais. É importante também que nós temos um Instituto da Assunção de Competência, que vai firmar jurisprudência e vai firmar posicionamentos vinculantes em alguns casos. Entretanto, o 928 apenas menciona alguns desses pontos. O que nós precisamos entender em relação a isso, principalmente trazendo para o direito tributário, é que essas características também vão influenciar na compreensão do nosso sistema tributário. Eu tenho um arcabouço legislativo que está voltado para a verticalização das decisões, sejam elas de ordem infraconstitucional, aquelas proferidas pelo STJ, e sejam aquelas de ordem constitucional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. É nesse contexto que o direito tributário precisa estar de olho. Como que nós vamos desenhar esses precedentes judiciais? Como que isso será trabalhado na prática, principalmente com a alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem lá no seu artigo 24, artigo 25, questões como segurança jurídica, como segurança das decisões, da observância da jurisprudência administrativa, tá, pelos tribunais e pelo país inteiro. É importante que nós entendamos o seguinte: esses precedentes, eles vão impactar no direito tributário, seja no processo judicial, seja no processo administrativo. Dentro do sistema jurídico vigente que nós temos, o artigo 15 do Código de Processo Civil, ele prevê a aplicação supletiva das normas de direito processual civil ao processo administrativo de um modo geral. Ora, é importante que nós tenhamos em mente que o processo administrativo fiscal, seja ele no âmbito dos estados, dos municípios ou do DF, ou no âmbito da União, o processo administrativo fiscal ocupa grande parte da estrutura da administração tributária no país. Hoje nós temos no âmbito da União alguns bilhões, alguns milhões de reais sendo discutidos. Esses números são atualizados constantemente, mas nós temos milhares, milhões de reais sendo debatidos em processos junto ao CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ora, se eu tenho a possibilidade de aplicação de precedentes judiciais em matéria tributária, e se eu tenho a possibilidade de aplicação do novo Código de Processo Civil ao processo administrativo, de repente, as questões que são tratadas no âmbito do Poder Judiciário podem ser reproduzidas de modo mais simples dentro do processo administrativo. Até porque, qual seria a utilidade de um processo administrativo ter curso, uma decisão contra um precedente de um tribunal superior, se logo em seguida o contribuinte poderia ir ao Poder Judiciário para ter, numa tutela de evidência, o seu direito garantido? Nós teríamos, de repente, aí um retrabalho que talvez não seja necessário. Mas esse assunto precisa ser amadurecido. Não é simples trazer precedentes do Poder Judiciário
e inseri-lo na instância administrativa. Nós temos que entender que a separação de poderes, apesar de muita discussão sobre o que acontece no Brasil atualmente, a separação de poderes ela é real, ela existe, e esse equilíbrio entre as forças ele deve ser mantido, de modo que a instância administrativa também tenha a sua autonomia, a sua possibilidade de discutir. Agora, claro, né? Lembrando que no Brasil nós temos o exercício da jurisdição em qualquer hipótese. Eu posso ir direto ao Poder Judiciário, salvo raras hipóteses constitucionalmente previstas, né? Eu não preciso ir resolver questões administrativas via administrativa, eu posso ir direto ao Poder Judiciário, eu não tenho essa necessidade. Então é nesse contexto que nós precisamos entender o assunto. Os precedentes, eles foram incorporados por um modelo processual que não era típico do nosso ordenamento jurídico, lembrando que nós vivemos sob o civil law. O precedente judicial, ele tem características e peculiaridades voltadas ao common law. Nós vamos já conversar um pouco mais sobre esse assunto, mas nós temos precedentes em todos os ramos do direito. Só para que vocês entendam a importância disso para o direito tributário. Determinadas demandas podem ser decididas a favor ou contra o contribuinte já em sede de tutela, em tutela de urgência, em tutela de evidência. Eu posso ter determinadas situações amparadas por tribunais superiores relacionadas ao pagamento ou não pagamento de tributo, reproduzidas já mediante liminar dentro de uma demanda que inicia em primeira instância. Então, isso é muito sério. Se eu posso ter uma decisão proferida em sede liminar, com base num precedente judicial, de modo que esse precedente vai conduzir, na maioria dos casos, para a ratificação do que foi pedido no mesmo sentido dele, os precedentes começam a ser vistos no país de modo mais forte. Eu começo a ter que me preocupar com aquilo que é decidido nos tribunais. Em matéria de direito tributário, as regras de civil law previam que todas as discussões que eram tratadas, ainda que no âmbito administrativo, elas poderiam ser levadas ao Poder Judiciário e vice-versa. O que acontecia de diversas demandas chegarem ao Superior Tribunal de Justiça quando já haviam sido decididas? Dentro do direito tributário, o quantitativo de demandas ele é considerável. Já adiantando alguns números, nós vamos voltar a falar nisso nos nossos próximos encontros, os números do STJ hoje colocam o direito tributário na primeira posição de teses fixadas em sede de demanda repetitiva, de recurso especial repetitivo. Na última atualização que eu fiz, isso está disponível no site para quem quiser ver, não existem números consolidados, mas você consegue fazer a quantificação disso. O direito tributário tem cerca de 236, 238 teses fixadas em sede de repetitivo, ocupando o primeiro lugar da Corte. Significa o quê? Que foram 238 temas que foram decididos pelo Superior Tribunal de Justiça e que viraram tese a ser reproduzida no modo infraconstitucional dentro do nosso país. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, isso também se retrata. Nós vamos ver que o direito tributário também ocupa o primeiro lugar das teses fixadas em sede de repercussão geral. Nós temos hoje casos, o Supremo tem uma classificação com 14 ramos do direito, em que o direito tributário ocupa o primeiro lugar. Mas isso nós vamos voltar a falar com mais detalhes no nosso próximo encontro. Agora vamos ver mais uma pergunta, vamos observar mais uma pergunta e ver o que é que ela traz para nos ajudar aqui na compreensão do nosso tema. De acordo com o Código de Processo Civil, não considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em IRDR, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo ou ação rescisória. Essa é moleza, né, meus amigos? É claro que a única das ações que estão ali que não possuem caráter repetitivo pelo novo Código é a ação rescisória, tá? Ponto importante para o entendimento do nosso conteúdo. Qual o papel do juiz dentro do sistema de precedentes? Qual o papel do juiz dentro desse sistema de recursos repetitivos?
como que o civil law, as regras de civil law, que é a característica do nosso sistema, vem tratando do assunto. Amigos, isso representa uma mudança de paradigmas. Essa verticalização de decisões exige de nós, estudantes do direito, que aprendemos que o civil law, que as decisões judiciais não possuem força normativa, salvo raríssimas exceções, essa realidade vem mudando. Muito se discute, muito se critica, algumas pessoas não concordam com isso, tecem comentários críticos, comentários rechaçando essa força dos precedentes dos tribunais superiores, que seria um engessamento do trabalho do advogado, seria uma limitação da discussão dos direitos em juízo. De fato, verdade, mentira, certo ou errado, nós não sabemos. O que nós sabemos é que isso é uma realidade. O papel do juiz hoje, dentro do sistema jurídico vigente, é o papel de um juiz mais cauteloso. O juiz tem que ter muito mais cuidado ao decidir. E aqui falamos de juízes de primeira instância, juízes de segunda instância, ministros de tribunais superiores, desembargadores de um modo geral. Todo mundo, todos os que decidem nesse país, hoje precisam ter cautela. Por quê? Porque a sua decisão pode virar um precedente, uma tese em sede de extraordinário repetitivo ou especial repetitivo. Ora, é muito importante que essa discussão sobre o sistema jurídico vigente no Brasil seja entendida. Nós falamos aqui muito sobre o sistema tributário, sobre entender o direito tributário numa perspectiva ampla. Eu não posso entender direito tributário, sistema tributário, apenas no título 6 da Constituição, que fala da tributação e do orçamento. Eu preciso entender num conjunto geral, eu preciso entender a legislação tributária de um modo geral. Sim. E isso ficou claro e nós conseguimos entender que eu preciso ter essa perspectiva ampliada. O grande ponto que se discute agora é esse novo cenário fortalecido pelo novo Código de Processo Civil, esse novo cenário que trabalha repetitivos, que trabalha precedentes. Mais uma vez, nós não vamos entrar na discussão se temos um sistema de precedentes ou não. O que de fato é que nós temos decisões proferidas em sede de recurso repetitivo, seja especial, seja extraordinário, em sede de IRDR e em sede de assunção de competência, que possuem força vinculante. E essa é a realidade que o direito tributário tem que levar em consideração. Quem estuda direito tributário, quem faz planejamento tributário hoje em dia, não pode mais se dar ao luxo de entender doutrina, entender legislação. Imagine você que entende a legislação, que compreende, é um estudioso da legislação tributária, por mais que ela seja complexa, seja um arcabouço normativo gigantesco, mas imagine você que está estudando aquilo, está se dedicando ao entendimento da legislação, já conhece bastante a legislação. Eu tenho certeza que você não teria coragem de orientar um cliente, de orientar alguém, de escrever alguma coisa sobre determinado termo da legislação tributária, porque, na verdade, a vida acadêmica também faz parte do nosso dia a dia, do dia a dia dos professores, dos advogados, sem consultar a jurisprudência dos tribunais. Sejam tribunais de segunda instância, sejam tribunais de instâncias superiores, como no Brasil nós temos o STJ e o STF. Claro que temos outros tribunais superiores, mas aqui, como estamos falando de direito tributário, vamos nos limitar a esses dois tribunais que são o nosso ponto de referência. Tá? É importante que os tribunais superiores continuem com essa forma de entender e trabalhar as decisões judiciais, mostrando ao público o que vem sendo feito. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor com as decisões dos tribunais, não estou aqui falando do mérito das decisões, se elas estão certas ou erradas. O que nós temos hoje é, os tribunais, tanto o STJ, tanto o STF, eles possuem repositórios riquíssimos, com muitos dados, com muitos números, para que você consiga se achar dentro de determinadas matérias. A busca pela jurisprudência ela virou uma constante para o direito tributário. Não só para o direito tributário, mas quem ousa falar de direito de família, de responsabilidade civil, de direito do consumidor, de direito penal, sem consultar a jurisprudência dos tribunais. Então, os tribunais hoje, eles estão preocupados com essa realidade, estão tão preocupados com essa realidade, que nós temos que entender e compreender
as buscas e os dados que estão disponíveis pelos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem muito material a ser pesquisado. Semanalmente, eles têm, além dos informativos de jurisprudência, que já são conhecidos por todos nós, eles têm teses fixadas em sede repetitivos, eles têm busca por assunto, de modo que você, quando for, essa é apenas uma dica, apenas uma sugestão que eu dou aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Antes de falar sobre um assunto, pesquise na jurisprudência. Veja que o tribunal, se a matéria for infraconstitucional, o que é que o STJ diz sobre o assunto? Se a matéria for constitucional, veja que o Supremo diz sobre o assunto. Quem trabalha com planejamento tributário hoje em dia ganhou mais uma missão, ganhou mais uma bagagem, mais uma base de dados para conduzir e orientar os seus clientes no dia a dia. Os juízes precisam levar em consideração também todo esse material produzido pelos tribunais superiores. Até porque as decisões hoje, como elas têm força vertical, elas facilmente serão reproduzidas pelas instâncias inferiores. Então é nesse sentido que a gente precisa entender como os precedentes vão mudar o nosso direito, principalmente um ramo do direito controvertido. Eu não posso entender o direito tributário sem entender que a estabilização das demandas jurídicas, a estabilização da relação jurídica social, das relações jurídicas sociais, ela passa pelo Poder Judiciário. Não vamos entrar na discussão se esse é o papel correto do Poder Judiciário, iremos abordar isso em outro momento. Será que isso cabe ao Poder Judiciário? Será que do ponto de vista democrático, do ponto de vista da separação de poderes? Vamos discutir isso, a academia é para isso. Estamos aqui no Saber Direito exatamente para tratar desses assuntos, para levantar os questionamentos, para nos posicionarmos e chegarmos à melhor saída para que a sociedade, de um modo geral, consiga entender o que vem acontecendo no Brasil hoje. O grande ponto é, hoje é muito importante entender jurisprudência, é muito importante entender decisões judiciais, se dediquem à análise de casos, entendam os precedentes. E é nesse contexto que nós temos autores no direito brasileiro que foram verdadeiros percussores nesse assunto. E aqui é um livro muito conhecido do professor Luiz Guilherme Marinoni, que realmente é uma referência quando se fala em precedentes. Ele, juntamente com o professor Daniel Mitidiero, são professores, são colegas que estão com o estudo já há alguns anos da matéria e podem ajudar muito, muito vocês no dia a dia, tá? O ponto importante disso tudo é, nós temos que entender decisões judiciais, aprender a fazer análise de casos, estudo de casos, como que eu fixo, quais os critérios que eu uso, o que eu preciso retirar. Lembrando, gente, precedente judicial é marcado pela razão de decidir. Vocês que estudam jurisprudência já observaram que muitas das vezes você não consegue compreender as razões de decidir. Você até sabe o que a norma diz, você até sabe o que a decisão contém, qual o conteúdo dela, mas você não consegue entender quais as razões que levaram aquilo. E aí é uma distorção que o nosso sistema vem corrigindo gradativamente. As nossas decisões, elas vêm sendo cada vez mais pautadas em explicitar as razões de decidir. Eu não posso mais trabalhar as decisões apenas daquela sistemática que nós aprendemos. Relatório, fundamentação e dispositivo. Na fundamentação, eu preciso ter cuidado em deixar claro quais as razões de decidir. Os tribunais também ainda estão se adaptando a esse sistema. A jurisprudência hoje é transparente, hoje você consegue ter acesso em todos os tribunais ao que vem sendo feito, as decisões, o inteiro teor dos processos, o processo eletrônico está aí para facilitar a nossa vida. Agora, o ponto importante, nós precisamos saber o que fazer com uma decisão judicial. Por isso que nós temos que ter cuidado e saber que, dentro dos diversos contextos e cenários jurídicos, nem todos os casos são idênticos. E aqui vai exigir um trabalho maior do jurista, um trabalho maior do advogado, que tem o seu caso submetido a uma corte superior. Existe um instituto, quando eu falo de precedentes judiciais, existe um instituto, existe uma palavra em inglês chamada distinguish, que é que o advogado vai ter que se esforçar para que um recurso fundado, trabalhado em matéria que já exista um repetitivo, chegue à mesa de um ministro para análise. O distinguish, o nome já diz, é quando eu provo
e eu preciso provar isso de forma fundamentada, de preferência abrindo um tópico na minha petição, no meu recurso especial, no meu recurso extraordinário, ou mesmo nas primeiras instâncias, já trabalhando isso desde a minha contestação ou da minha petição inicial, mostrando para o julgador que esse caso não é idêntico ao repetitivo tal, não é idêntico à súmula tal, não é idêntico àquilo que foi decidido no IRDR número tal. É importante que a gente entenda que essa distinção vai fazer com que o seu processo não caia numa vala comum. Por isso que nós precisamos conhecer jurisprudência. E em matéria tributária, o cenário é muito fértil. Eu tenho diversas situações que são tratadas no dia a dia dos tribunais superiores, estão disponíveis no site do STJ e no site do STF, com muito conteúdo para que você saiba o que esses tribunais decidem. Costumo brincar, quando eu estou conversando com os alunos, eles dizem, professor, o que é que nós podemos fazer para escrever um bom trabalho acadêmico, um bom artigo científico? Qual o caminho que eu devo seguir? Eu, como entusiasta do estudo de caso, como alguém que já coordenou obra coletiva voltada para esse tipo de assunto, eu digo o seguinte, você não sabe o que vai escrever? Vai na jurisprudência dos tribunais superiores, dá uma olhada lá no banco de jurisprudência do STJ, nas teses fixadas em repetitivos, ou então nos que foram afetados para julgamento. Dê uma olhada nos tribunais, nos números do Supremo, nos recursos do Supremo. O Supremo tem todos esses dados lá. É só você ter paciência e entrar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que você vai conseguir encontrar, de repente, um bom material para um trabalho acadêmico. Você pode perceber que, além do que já foi julgado, os tribunais também disponibilizam aquilo que está pendente de julgamento. Caso você não queira trabalhar uma matéria que já foi decidida, você pode se dedicar com aquilo que está em discussão. É claro que isso vai ser sempre um terreno muito fértil para o debate. Se uma matéria chegou no Tribunal Superior, no mínimo nós temos em mente, nós temos que entender que não há unanimidade no trato do assunto. Então, ora, o direito vive das divergências, nós vivemos das divergências. Uma matéria que chega no Tribunal Superior é um material muito fértil para que você escreva. Só uma dica para quem, de repente, tem alguma dificuldade em criar temas, em levantar hipóteses e problemas para fazer um trabalho acadêmico, uma dissertação, de um modo geral. Então, é nesse sentido que nós precisamos continuar entendendo, continuar compreendendo a formação dos precedentes em matéria tributária. O direito tributário, estruturado da forma como está, ele possui, tanto do ponto de vista infraconstitucional, como nós vimos com tudo que gira em torno da legislação tributária, como do ponto de vista constitucional, muito material para que isso vire processo, muito material para que isso vire litígio. É claro que no direito tributário também existe uma cultura que precisa ser fortalecida. Nós precisamos fortalecer o processo administrativo. Um processo administrativo bem feito, bem trabalhado, fortalecer os órgãos como o CARF, fortalecer os órgãos como o TARF aqui no DF, como o TIT de São Paulo. Esses tribunais são excelências de juristas, são tribunais compostos por pessoas que conhecem do assunto. Nós, advogados, temos que cada vez mais prestigiar e discutir as matérias do âmbito administrativo, não apenas esperar ir ao Poder Judiciário para debater esses temas. Claro, se eu estou diante de um assunto que já foi tratado no Poder Judiciário e já possui precedente favorável, a tendência é que isso se mantenha no âmbito administrativo. Então, o que é que nós percebemos? Cada vez mais, o que nós observamos na prática é uma ampliação, um crescimento e uma expansão das controvérsias tributárias, principalmente no que se refere à questão dos precedentes. No recurso extraordinário 655265, nós temos toda a caracterização, todo o desenho de como o sistema jurídico está sendo visto pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem não conhece esse recurso é de relatoria do ministro Luiz Fux, mas o relator para o acordo é o ministro Edson Fachin. Nesse recurso, não foi discutida a matéria tributária propriamente dita, isso é importante nós entendermos. Esse recurso tratou de questões administrativas relacionadas a concurso público. O ponto importante dele é como, dentro do acórdão, daí a importância de estudar o caso, daí a importância de ler os acórdãos proferidos pelos tribunais superiores, é como o ministro tratou a questão dos precedentes. Quem estuda precedentes precisa estudar esse recurso 655265.
esse recurso extraordinário, ele é muito rico em matéria de precedentes judiciais. Não é um recurso tão extenso, não é um acórdão tão extenso, mas por diversas vezes, inclusive citando professores como Luiz Guilherme Marinoni, como o professor Daniel Mitidiero, inclusive ressalta como os precedentes devem ser vistos. Aí alguém vai e critica, e nós temos, o debate está aberto, nós não estudamos direito para que nós todos entramos em acordo. Se o direito fosse feito de acordos, de pessoas que só concordam com tudo, o debate não existiria e as discussões não existiriam. O ponto importante dessa questão é, eu preciso entender como que os tribunais superiores veem os temas. Nesse recurso extraordinário, no 655.265, nós temos, inclusive, orientações do próprio Supremo Tribunal Federal de como os precedentes estão inseridos em nosso ordenamento jurídico. Se discutido lá que o Brasil está vivendo um processo, que me permitam, abre aspas, de comolonização do direito. É isso mesmo, comolonização do direito. Sem perdão do trocadilho, comolonização do direito, nas palavras do ministro redator do acórdão, seria algo como o sistema brasileiro, o direito brasileiro, incorporando questões como típicas do common law. Ora, nós estudamos direito e sabemos que o nosso direito é baseado no civil law. E aí a discussão é aprofundada dentro do recurso, ao ponto do ministro falar escrever de forma muito clara e muito transparente que o Brasil adotou, inclusive, regras do stare decisis. O stare decisis, para quem não conhece, é uma característica do controle de constitucionalidade, principalmente trabalhado no âmbito do direito norte-americano, em que as decisões proferidas em sede de discussão constitucional, elas possuem força, elas possuem eficácia vinculante. Claro que tem muito mais que isso, é um assunto muito rico. Sugiro a leitura de livros de direito constitucional americano que tratam exatamente sobre qual o papel do stare decisis dentro do direito constitucional americano, que pode nos ajudar muito nesse redesenho, nesse realinhamento do nosso direito. E é exatamente o que o ministro discute no caso. Tirar a questão de fundos, são questões relacionadas a concurso público, questões relacionadas à contagem da prática de atividade jurídica, você tem questões como segurança jurídica, tá? Questões que são debatidas, que os precedentes ele vêm para dar segurança jurídica ao sistema brasileiro de um modo geral. Eu não posso ter decisões divergentes no âmbito infraconstitucional, decisões divergentes das cortes superiores. O que, não obstante as críticas, é claro que nós temos que ter cuidado para que isso não vire um verdadeiro engessamento do advogado, não vire um verdadeiro cerceamento do direito de defesa. É válida a busca pela harmonização. Não há que se falar em uma corte como o Supremo Tribunal Federal julgar tantos recursos, tantos processos. É humanamente impossível. E do ponto de vista do direito constitucional, não é o que acontece ao redor do mundo. As cortes constitucionais, elas não julgam tantos recursos como aqui no Brasil. O que de fato é importante é que essa segurança beneficie a população de um modo geral. O cidadão precisa saber como é que o direito está sendo tratado, como determinado assunto foi tratado por um tribunal, como que o Supremo Tribunal Federal decidiu determinada questão. Principalmente questões relacionadas ao direito de cada um, principalmente questões relacionadas aos direitos e garantias fundamentais de cada um. E é nesse sentido que o ministro diz: os precedentes possuem força presumida ou subsidiária. Significa o quê? Eu posso ter discussões quanto a eles. Agora, a força desses precedentes no ordenamento jurídico de um modo geral, ela deve ser levada em consideração, principalmente pelo equilíbrio e harmonia do sistema. Eu não posso trabalhar direitos que estão dentro de mesmo contextos fáticos e jurídicos, e aqui é importante, nós não precisamos memorizar o dispositivo das decisões e não devemos ignorar aquilo que foi tratado no corpo do acórdão. Além do material acadêmico, e os votos hoje eles são muito ricos do ponto de vista das questões doutrinárias, ainda que você não concorde, e o direito de crítica também existe, mas você tem muito material para debate. Então é importante que nós saibamos o que acontece nos dispositivos, mas o que relaciona-se aos fatos e aos direitos.
E é aí que entra a importância da análise dos casos. Não dá para trabalhar precedentes judiciais, seja qual for o ramo do direito, principalmente no direito tributário, que é um ramo do direito complexo, é um ramo do direito normativamente muito denso na Constituição Federal e com uma estrutura de legislação muito forte. Eu não preciso trabalhar, eu não posso, não é bom que eu trabalhe isso apenas do ponto de vista do dispositivo. Então é nesse contexto que nós precisamos entender o que acontece hoje com os tribunais e a fixação dos precedentes. Vamos chamar mais uma pergunta, vamos ver o que é que nós temos aqui para que nós demos sequências ao nosso bate-papo. De acordo com o que foi apresentado, aponte a assertiva considerada correta. Os precedentes judiciais são identificados pela preponderância dos dispositivos das decisões. Os precedentes judiciais são identificados em brevíssima síntese pela preponderância das razões de decidir, que consiste na conjugação de elementos fáticos e jurídicos. O STF não adota um sistema de precedentes, nem mesmo admite essa força normativa e vinculante das decisões. As regras do civil law vedam expressamente a adoção de precedentes vinculantes, o que afasta esse sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Ora, meus amigos, é claro que a resposta nossa é a letra B, né? Nós temos que levar em consideração que tudo aquilo que foi dito está sendo chancelado pelo Supremo, tudo que nós dissemos nos remete a razões de decidir. Para que nós entendamos o que é um precedente judicial, nós precisamos entender o que significa, o que são as razões de decidir. Nós temos que levar em consideração também os elementos fáticos dos casos tratados perante o Poder Judiciário. Não, como nós já conversamos aqui ontem, nós não podemos levar casos diferentes e aplicar precedentes que não se casam. Os precedentes eles devem ter correspondência fática e, claro, correspondência jurídica. Então, é esse o contexto que a gente precisa entender. Para que eu entenda isso e o direito tributário dentro do sistema de um modo geral, eu preciso saber, entender e compreender que a tributação por si só, ela dá margem a litígios. E que quando eu for entender, eu precisar compreender o que a legislação tributária trata, eu vou ter que conhecer a jurisprudência dos tribunais. Infelizmente, é um caminho que onera, que dá um pouco mais de trabalho, mas aqui eu queria fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Se dediquem ao estudo de caso. Comecem com a leitura de jurisprudências. Os informativos estão aí, todos os tribunais superiores têm informativos. São alguns semanais, alguns quinzenais, alguns mensais, mas se dedique à leitura de jurisprudência. Muitos alunos têm dificuldade para compreender, às vezes, o que a decisão realmente reflete, o que realmente se discutiu naquele caso concreto. Mas, lendo um acórdão, além de se familiarizar com o direito na prática, e o direito tributário, ele como é muito litigioso, é um direito muito controverso, ele vem cada dia mais contribuindo para que essas demandas surjam perante o Poder Judiciário. Então você aprende ele na prática. Além de aprender de direito, ter noções de direito processual, de como é que isso funciona, como é que os tribunais decidem, como é que os ministros pensam, como é que o direito está sendo visto na prática, você também sabe como é que aquela matéria está sendo tratada. É muito importante que a gente entenda o que os casos querem dizer. Não necessariamente os pressupostos fáticos, os métodos de estudo de caso, eles são muito famosos durante o mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos faz isso há muito tempo, o Reino Unido faz isso há muito tempo. Então é nesse contexto que nós precisamos entender o que nós falamos aqui. O que é que nós discutimos? Nós falamos sobre precedentes judiciais e sua relação com o sistema tributário. Nós falamos um pouco como os precedentes funcionam, qual a diferença deles com os recursos repetitivos, qual a diferença dos precedentes judiciais
dentro dos precedentes, o que é razão de decidir, o que é um dispositivo da decisão, o que é o obter dictum, o que o tribunal quer dizer com aquele caso, qual a importância de análise dos casos, como o CPC trata da matéria. O CPC fala em observância obrigatória pelos tribunais, além das decisões de caráter vinculante que já conhecemos, das súmulas dos tribunais. As súmulas, até pouco tempo, sequer tinham força normativa, no máximo faziam pressão para a interposição de um recurso. Hoje elas têm que ser obrigatoriamente adotadas. É importante que a gente entenda que o Supremo, no recurso extraordinário 655-265, o Supremo Tribunal Federal tratou das linhas de apresentação e debate do sistema de precedentes, de como a colonização, fecha aspas, de como o nosso direito está recebendo essa matéria e como o civil law está se redesenhando. Nós, concordemos ou não, nós precisamos entender que isso é uma realidade. Temos aí discussões em todos os ramos do direito, cujas decisões do Supremo Tribunal Federal estão sendo verticalmente preponderantes dentro do nosso sistema jurídico. Então é preciso que nós conheçamos a jurisprudência. Vamos estudar casos, vamos ler a jurisprudência no primeiro momento. Não se iniba se você tem dificuldade de entender o assunto. O importante é, fica aqui a dica, fica a mensagem. Estudar a jurisprudência faz com que você entenda do direito aplicado na prática. E aqui nós encerramos mais um dia de nosso bate-papo e amanhã vamos voltar falando um pouquinho sobre controle difuso de constitucionalidade e repercussão geral. Até amanhã. Das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.